Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ivanessa, do Águias Concurso, aqui ó, vestindo meu uniforme do Águia Concurseiro, trazendo para vocês hoje aqui um vídeo super especial, tá? Trazer aqui para vocês 3 questões de direito administrativo que você precisa saber. Em 3 questões, vamos ver conteúdo que você não vê em 5 aulas tradicionais de direito administrativo. Então, aqui você vai aprender muita coisa com apenas 3 questões selecionadas de bancas consolidadas, bancas famosas e super atuais, tá? Questão 2023, 2024, para sua aprovação. Segue a gente lá no Instagram também, tá? Águias.concursos. Manda um WhatsApp, quer participar de algum curso presencial, a gente já está aí começando o nosso presencial para a nova turma da educação. Temos também vários cursos online, tem tudo lá no nosso Instagram. E antes da gente começar também, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, é só clicar no sininho para estar inscrito e receber as notificações de vídeos novos. A maioria das pessoas que consomem nossos vídeos não são inscritas no canal, não custa nada, vai lá, clica no sininho e já deixa um like aí também para o Águias Concursos. Então vamos lá ver essas questões maravilhosas de direito administrativo. Primeira questão é do Instituto Consuplan, 2023, foi uma questão de oficial do Corpo de Bombeiro Militar, Santa Catarina. Diz o seguinte: o interesse público é tutelado através dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade. Nesse sentido, os interesses coletivos devem prevalecer sobre o interesse do administrador ou da administração pública, bem como o interesse público não pode se encontrar à disposição do administrador. A supremacia do serviço público é vista na... Aí aqui tem realização de licitações, concessão de indulto natalino, realização de concurso público, aplicação de cláusulas exorbitantes e obrigação de prestação de contas por parte dos administradores. Aqui, gente, é bem assunto inicial mesmo, direito administrativo, faz parte lá do tema de princípios, né, da administração pública. E por que essa questão é tão importante? Porque você entendendo essa lógica aqui do regime jurídico administrativo, você consegue compreender a lógica de todos os outros princípios. Você acerta questões de poderes e questões de atos administrativos, se você tiver essa lógica clara na sua cabeça. Então, vamos aqui desenhar e depois a gente volta na questão para verificar qual é o gabarito. Olha só, a gente tem o regime jurídico administrativo. E o que é esse regime jurídico administrativo? Nada mais é do que o conjunto de princípios, vamos anotar aqui bem bonitinho, para você fazer aí no seu caderno. Conjunto de princípios aplicados na administração pública. Então, conjunto de princípios. E qual é a base desse regime jurídico? E é aqui que entra. Esse regime jurídico, ele é composto por vários princípios, só que ele tem uma base. E a base dele é basicamente 2 princípios que os outros vão decorrer deles, tá? Então, esses princípios aqui, eles formam a lógica, a base desse conjunto, e os outros princípios vão decorrer deles. Quais são esses 2 princípios? O primeiro é a supremacia do interesse público. Então, supremacia do interesse público. O segundo é a indisponibilidade do interesse público. Então, esses 2. E esses 2 princípios, eles vão formar um equilíbrio. Um equilíbrio entre o quê? Porque a administração pública, para ela atuar, quando a gente pensa em administração pública, eu quero que você pense nos servidores públicos, nos órgãos públicos atuando. Para a administração pública funcionar, ela precisa ter certos privilégios, certas prerrogativas, porque a administração pública ela representa um interesse coletivo. E esse interesse coletivo, ele está acima do interesse individual. E é isso o princípio da supremacia do interesse público. Então, a supremacia do interesse público sobre o privado, ele vai ser igual a privilégios. Privilégios
ou também pode chamar de prerrogativas, que a administração pública tem. Então, são privilégios que a administração pública tem e que o ser humano, o cidadão individual, não tem sozinho. O interesse individual não tem. Então, aqui a administração pública pode fazer coisas em nome do interesse coletivo que algumas vezes vão até contra o interesse individual. Tá? Então, são privilégios, prerrogativas. Só que para a administração pública não ter esse monte de privilégio, esse monte de prerrogativa, lembrando que são pessoas, né, são homens e mulheres que atuam nessa administração e não acabem fazendo da administração pública como se fosse a sua própria casa, fazendo o que quiser, a administração pública também tem o princípio da indisponibilidade do interesse público, que é para trazer esse equilíbrio. Então, aqui é um conjunto de restrições. Restrições e obrigações que a administração pública tem que fazer também em nome do interesse público. Então, aqui vamos aos exemplos, que aí vai ficar mais claro para você. Quando a gente traz aqui os exemplos, ó, que tipo de privilégio que a administração pública pode ter? A administração pública, ela exerce o poder de polícia. Ela pode fechar estabelecimentos, ela pode aplicar multas, tudo em nome do interesse coletivo. A administração pública, ela pode desapropriar imóveis. Olha só que poder, desapropriar imóveis. A administração pública, a maioria dos seus erros tem imunidade tributária, não paga tributo. A administração pública, ela paga através de precatórios. A administração pública pode fazer contratos com particulares e nesses contratos colocar cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? Cláusulas quase que abusivas, tudo em nome do interesse coletivo. Em contrapartida, a administração pública também tem várias restrições, como, por exemplo, ela tem o dever de licitar. Então, quem está lá no poder não vai comprar do irmão, do parente, do amigo, vai ter que licitar para vender. Se a administração pública quer contratar gente para trabalhar e ganhar dinheiro, ser servidor público, ela vai ter que realizar um concurso público. A administração pública tem que prestar contas de todos os seus atos. Então, aqui forma o equilíbrio: supremacia, privilégios, indisponibilidade e restrições. Se você lembrar disso aqui, você já vai acertar várias questões, porque algumas questões trazem trocados, falam em disponibilidade do interesse como se fosse privilégio e a supremacia, restrição. Não, não. Supremacia, privilégios e disponibilidade são as restrições. E aí você vai encaixando várias coisas que a administração pública faz e você consegue verificar se isso é fruto da supremacia ou se é fruto da indisponibilidade. Então, a obrigação que a administração pública tem de fazer licitação é fruto da indisponibilidade. O princípio da publicidade, por exemplo, ele decorre aqui da indisponibilidade. Né? O atributo lá do ato, da presunção de legitimidade do ato administrativo, decorre aqui, ó, da supremacia do interesse público. Então, tudo vai acabar decorrendo daqui, certo? Vamos voltar lá na questão. Então, aqui a questão está pedindo a supremacia do serviço público é vista na. Então, a supremacia, a gente já sabe que supremacia é o quê? Privilégios, prerrogativas. Realização de licitações? Não, isso aqui não é um privilégio, isso aqui é um dever, é uma obrigação. Então, isso aqui é fruto, ó, da indisponibilidade e não da supremacia. Concessão de indulto natalino. Isso aqui não entra nem na seara administrativa, gente. Isso aqui é um ato político. É um ato político. Realização de concurso público também é uma obrigação e entra aqui na seara da indisponibilidade. Obrigação de prestação de contas. Prestar contas também é uma obrigação e também entra na indisponibilidade. Aplicação de cláusulas exorbitantes. Aqui sim é um fruto da supremacia do interesse público. Certinho? Então, letra D, nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão. Questão aqui maiorzinha. VUNESP 2023, escrivão de Polícia Civil da PC São Paulo. Considere que Mário é policial civil e está atualmente lotado em unidade responsável pela gestão administrativa da corporação. Por saber que a administração é vinculada ao princípio da legalidade e que, em determinadas situações, a própria legislação confere certa margem de liberdade para sua ação, Mário procura o seu chefe, João, para saber quais seriam as particularidades do poder discricionário. Com base na situação hipotética, João poderá informar Mário de forma correta que,
Então, aqui está uma questão sobre poder discricionário. Vocês não têm noção do quanto que isso cai em prova. Praticamente 80% das questões de poderes da administração pública tratam de poder discricionário. Então, o poder discricionário é muito, muito, muito utilizado pelas bancas e você precisa compreender esse poder, certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos fazer aqui um breve resumo, né? O que é a discricionariedade? A discricionariedade, ela vem em contrapartida do poder vinculado. Então, na administração pública, ou a gente vai ter atos vinculados ou atos discricionários. Poder vinculado ou poder discricionário. O poder vinculado, ele é a regra. Ele é a regra. No poder vinculado, a lei já diz tudo. A lei já traz tudo que o administrador público precisa fazer, tudo que o servidor público deve fazer. Então, o poder vinculado, ele é regrado, ele já vem escrito, ele amarra o servidor público a fazer uma coisa específica. Porém, não tem como a lei prever todas as situações de forma legal. E muitas das vezes você precisa estar diante de um caso concreto para poder atuar, para poder decidir. E por conta disso, a gente tem o poder discricionário. A discricionariedade, ela está vinculada a uma margem de liberdade. Você tem que associar a discricionariedade a isso, margem de liberdade. A lei permite que o administrador público, diante de uma situação concreta, ele analise e tome a melhor decisão. Ele analise a situação e verifique o que é melhor. E essa discricionariedade, ela é composta do binômio conveniência e oportunidade. O administrador público, com essa margem de liberdade dele, ele vai analisar a conveniência e a oportunidade. Então, a maioria das questões já abordam simplesmente isso. A discricionariedade é baseada no binômio conveniência e oportunidade. Perfeito. Conveniência e oportunidade. O que é a conveniência? A conveniência são as condições. O administrador vai olhar para aquela situação e vai dizer: é conveniente ou não praticar esse ato? É bom ou não praticar esse ato? É razoável praticar esse ato? Então, é a questão de condições. Aí você vai até juntar aqui, ó, condições de conveniência. E a oportunidade diz respeito ao momento exato, ao bom momento para aplicar aquele ato, para praticar aquele ato. Então, esse ato, ele é bom agora ou eu tenho que deixar ele mais depois? A tempestividade, qual o tempo, qual o momento que esse ato vai ser praticado, tá? Então, conveniência, condições, é conveniente ou não praticar o ato, e a oportunidade é o momento da prática. Então, o administrador, o servidor, ele vai analisar esses dois pontos, certo? Então, ó, no poder vinculado não tem margem de liberdade, no poder discricionário tem margem de liberdade. Voltando à questão. Deixa eu ver aqui minha canetinha. O poder discricionário é fundado no juízo de conveniência e oportunidade, correspondendo, primeiro, na possibilidade do agente público definir o momento em que a atividade será produzida, e o segundo, na liberdade do agente definir que condições irá agir. Percebe que está trocado? Então, aqui, ó, fundado no juízo de conveniência e oportunidade. Tá certo. Só que diz, correspondendo primeiro na possibilidade do agente público definir o momento. O primeiro aqui, ó, é a conveniência. O segundo é a oportunidade. Correspondendo primeiro, definir o momento. Não, na conveniência a gente vai definir as condições para agir. Em que condições que vai agir? O momento se refere à oportunidade, não conveniência. Certo? Então, essa daqui está incorreta, né? B. A discricionariedade autoriza o agente público a agir fora dos limites previstos em lei. De jeito nenhum, gente. Não podemos confundir discricionariedade com arbitrariedade. A discricionariedade, ela tem legalidade, que é a autorização legal para o administrador tomar essa decisão, mas o chamado mérito. O mérito é justamente essa partezinha da escolha. Então, sempre tem uma base legal que vai permitir que essa conveniência, essa oportunidade seja praticada. Tá? Então, não tem esse negócio de agir fora dos limites da lei. Qualquer alternativa, qualquer questão que falar isso está incorreta. C. Respeitados os limites legais, Mário poderá agir de forma lícita
sendo prescindível comprovar a existência de um juízo de adequação entre a conduta escolhida e a finalidade da lei expressa. Olha só, essa palavrinha aqui, ela cai muito em prova. O que que significa prescindível? Significa dispensável. Dispensável. Então, imprescindível é indispensável, prescindível é dispensável. E aqui está falando assim, ó, respeitados os limites legais, Mário poderá agir de forma lícita, sendo dispensável comprovar a existência de um juízo de adequação entre a conduta escolhida e a finalidade. Errado, não é dispensável, é indispensável. Ele precisa comprovar que esse juízo de valor que ele usou, essa liberdade de escolha, essa escolha dele, tem a ver, coaduna com a finalidade que a lei deixou ele agir, tá? Então, esse juízo de conveniência e oportunidade, ele tem que bater com a lei. Então, não tem esse negócio de dispensar, não. É imprescindível, é indispensável que ele comprove que o que ele escolheu está respaldado na lei. D. Ao exercer o controle sobre o ato discricionário, o juiz poderá entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram na conduta. Outro ponto que também cai bastante de discricionariedade. Gente, essa questão aqui é muito completinha. Você entendendo as 5 alternativas, você domina a discricionariedade. Lembra que eu falei aqui, ó, que no ato discricionário, então, o ato discricionário, ele tem a parte da legalidade, que é a parte que o legislador deixou atuar, ou deixou que aquele ato seja discricionário, e mais o mérito. O mérito é justamente esse juízo de conveniência e oportunidade. É onde que vai analisar aqui a conveniência e oportunidade. Então, o mérito em si é a própria escolha. A legalidade é a parte que o legislador deixou, e o mérito é a própria escolha. O Poder Judiciário, ele pode interferir num ato discricionário? Ele pode analisar um ato discricionário? Pode. Tá? Se a questão vinha assim, o Poder Discricionário pode controlar um ato discricionário? O Poder Judiciário pode? Pode. Porém, o Poder Judiciário, ele vai agir aqui, ó, no campo da legalidade. Da legalidade. O Poder Judiciário não pode mexer na parte do mérito. Então, aqui na parte do mérito, o Poder Judiciário não vai entrar. Ele vai verificar se o ato é legal ou ilegal. Agora, na parte da conveniência, não vai entrar. Quer um exemplo de ato discricionário? Por exemplo, um determinado prefeito tem lá 2 creches e todos os ar-condicionados estão quebrados e a escola está precisando também de uma calçada na frente porque está só lama. Mas ele só tem dinheiro para uma coisa. Então, o prefeito ele tem que escolher se o dinheiro que ele tem, a verba que ele tem, ele vai comprar ar-condicionados novos, que está todos os alunos no calor, ou se ele vai fazer a calçada que está um lamaçal lá fora. Aí ele escolheu colocar os ar-condicionados. Imagina que alguém entra com ação na justiça, dizendo que ele deveria ter colocado a calçada. O que o Poder Judiciário pode analisar nessa situação? Ele poderia, por exemplo, dizer, prefeito, você fez errado, você não é para ter escolhido o ar-condicionado, venda tudo e faça a calçada. Não, não pode, porque isso aqui é poder discricionário do prefeito, é ele que vai decidir como que a verba vai ser gasta, com base na conveniência e na oportunidade. E a lei deixou isso para ele, a lei deixa ele fazer isso. Então, o judiciário, nesse caso, somente iria dizer tá legal ou tá ilegal? Tá legal. Se tá legal, se tá baseado na lei, ele não pode entrar no mérito do administrador público que decidiu trocar os ar-condicionados numa escola no lugar de fazer uma calçada. Certo? Então, aqui está dizendo, ó, que o juiz poderá entrar no terreno que a lei reservou aos agentes, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade. Não pode entrar nessa parte de conveniência e oportunidade, somente na parte da legalidade. E letra E, a discricionariedade está presente na expedição do ato administrativo e no seu desfazimento. Certo. Tanto para praticar um ato administrativo, se aplica a discricionariedade, quando cabível, é claro, no seu desfazimento. Por exemplo, a revogação de um ato administrativo, que é quando um ato administrativo é legal, é perfeito, é válido, mas a administração não quer mais ele, é puro ato discricionário. A revogação é um ato discricionário. A gente vai ver revogação já já na próxima questão, tá? Então, a discricionariedade pode sim existir tanto na expedição como no desfazimento de um ato administrativo. E letra E é o nosso gabarito.
Nossa última questão é uma questão de atos administrativos e é legal que ela cobra praticamente tudo. Eu amo questão assim, porque quem estudou bastante acaba sendo bem valorizado, né? Porque às vezes você estuda tanto e cai só um negocinho ali, essa aqui cobrou bastante coisa, então só quem estudou mesmo que vai saber. É, questão CESP 2024, nem coloquei aqui qual é o cargo, mas se eu não me engano é oficial, é PM ou é bombeiro. À luz das disposições jurisprudenciais e doutrinárias predominantes acerca dos atos administrativos, julgue os itens que seguem. A administração, item 1, né? A administração pode anular seus próprios atos quando ilegais ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Vamos aqui para nossa telinha em branco. Olha só. A gente pode extinguir, então são formas de extinção do ato administrativo. Extinguir o ato administrativo. Tem várias formas, tá? Várias formas de extinguir o ato. Uma dessas formas é a anulação, e a outra forma é a revogação. Tem várias outras, tá? São duas, caem bastante em prova. E a revogação. O que que é a anulação? A anulação ocorre quando eu tenho um ato ilegal. Ilegal. Então, na anulação, eu tenho uma obrigação. A administração pública, assim que ela descobre que o ato é ilegal, ela obrigatoriamente tem que anular esse ato. Então, a anulação ela é um ato vinculado. Tem que acontecer, tem que anular. É um dever da administração anular. Já a revogação, nós não temos ilegalidade. Nós temos um ato legal, um ato perfeito, porém, esse ato ele é inconveniente, inoportuno. Ele não serve mais. Ele não serve mais, ele não supre mais nenhuma necessidade da administração pública e a administração pública vai lá e revoga. Então, como ele é legal, não tem uma obrigação de fazer, a administração pública que vai analisar se é conveniente ou não. Então, ele é um ato discricionário, tá? Então, anulação, quando um ato é ilegal, e nesse caso aqui vai ser um dever anular, um dever. E a revogação é um ato legal, porém inconveniente, e vai ser aqui discricionário. Discricionário, certo? Exemplo, muita gente, muita aluna, às vezes na aula presencial, fica voando assim, mas como que seria uma hipótese de revogação? O ato é legal, perfeito, e por que que ele vai ser revogado? Imagina que o Júlio trabalha no RH de um determinado órgão público. E lá no outro órgão, que é o financeiro, várias pessoas estão doentes e estão de licença médica por bastante tempo. E tá faltando gente lá no financeiro. Então, o Júlio, que trabalhava aqui no RH, saiu lá no Diário Oficial. A chefia desse órgão fez uma portaria, publicada lá no Diário Oficial, designando o Júlio para onde? Para sair do RH e trabalhar lá no financeiro, tá? Então, isso aqui, ó, foi mais ou menos em janeiro de 2024. O Júlio saiu do RH e foi lá para o financeiro mediante a portaria. Essa portaria aqui, ela é um ato administrativo, tá? Um ato administrativo, a gente vai ver ordinatório, quando a gente estuda lá toda a classificação do ato administrativo, a gente vê que a portaria é um ato ordinatório. Certo, passou um tempo, chegou lá em junho de 2024, o pessoal que trabalha no financeiro, que estava de licença, começou a voltar, e o financeiro ficou bem cheio com bastante gente, como ele era antes. Então, o que que a administração pública faz? Não é mais conveniente a gente manter o Júlio aqui no financeiro. Então, percebe que não temos nenhuma ilegalidade aqui? O Júlio está bonitinho, trabalhando lá no financeiro, tudo certinho, tudo bonitinho. Só que todo mundo voltou. Então, esse ato aqui de manter o Júlio lá no financeiro se tornou inconveniente, se tornou inoportuno, não precisa mais. Então, a administração vai fazer o que com essa portaria? Vai anular essa portaria? Não, não vai anular porque ela não é ilegal. Vai revogar essa portaria e o Júlio volta lá para o RH, tá? Então, compreenderam aqui a lógica da revogação? Acontece muito revogação, tá? Isso aqui é muito normal, muito comum no dia a dia da administração. Então, aqui, essa nossa alternativa 1,
A administração pode anular seus próprios atos quando ilegais, ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Tá certo, tá? Tá certíssimo. O perigo aqui é qual? O perigo aqui, e ainda bem que não tinha essa alternativa, é você olhar para esse pode aqui e dizer, não, esse aqui tá errado, porque quando é anular, deve, tá? Só que aqui tá copiado e colado lá da Lei 9.784, que é a lei que fala de processo administrativo, e é lá que isso aqui está escrito, tá? A administração pode anular seus atos quando ilegais ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes. Certinho? 2. Imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e presunção de legitimidade são atributos do ato administrativo. E aqui eu já misturo com a 3. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são elementos do ato administrativo. Olha só que a gente tem uma questão de oficial com uma coisa super simples que você precisa saber. O ato administrativo, ele possui 5 requisitos, também chamado de elementos, requisitos ou elementos. Esses requisitos ou elementos, eles formam o ato administrativo. O ato só existe se ele tiver esses 5 elementos ou esses 5 requisitos. E pode aparecer com qualquer nome, requisito ou elemento. E o ato administrativo já formado, ele possui 4 atributos ou características. Atributos são características. Então, requisitos ou elementos são formalísticos, formam o ato. E atributos são características do ato, tá? Então, vamos lá. Quais são esses requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que também pode ser chamado de conteúdo. Então, esses são os 5 elementos. Veja que a questão só está cobrando isso, ela quer que você saiba quais são os 5 elementos, e isso é essencial para a sua prova. Já os atributos, que são essas características, os atos vão ter presunção de veracidade ou legitimidade, tipicidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Então, tem até um macetezinho, né, que o povo usa, que é o PAT. Presunção de veracidade ou legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Então, aqui você nunca pode confundir, porque as bancas fazem isso, tá? Eles dizem, essa é um atributo do ato, a finalidade. Não, atributo é característica. São presunção de legitimidade ou de veracidade, tipicidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Voltando lá na nossa questão, imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e presunção de legitimidade são atributos do ato. Certinho. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são elementos do ato administrativo. Certo também. Então, aqui nós temos a letra E como gabarito. Todos os itens estão corretos. Então, essas foram as 3 questões que eu selecionei para vocês, com muito conteúdo, muita informação nessas questões. Aqui, com certeza, você consegue resolver se você entendeu essas 3 questões, entendeu a lógica por trás delas, você consegue resolver muitas questões de prova de direito administrativo, certo? E se você quer mais conteúdo como esse, comenta aí e entra lá na Hotmart, procura nossos cursos online ou entre em contato com a nossa secretária para fazer a matrícula no presencial, tá? Temos muito conteúdo para mostrar para vocês, conteúdos pensados, selecionados e trabalhados para sua melhor compreensão. Um abraço a todos, qualquer coisinha estou à disposição.